Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós iremos fazer aqui a resolução do exame de admissão de Química 1 do ano 2022 da Universidade Eduardo Mondlane. Bom, na realidade, nesta aula nós estaremos a fazer uma continuidade da resolução deste exame, uma vez que no primeiro vídeo, na primeira aula, nós tivemos a resolver estes 5 exercícios deste exame. Então, na primeira aula nós resolvemos estes 5 exercícios deste exame e na aula de hoje nós estaremos a dar continuidade à resolução deste exame. Então nós temos aqui o exercício número 6. O exercício número 6 diz o seguinte: dadas as seguintes afirmações. Então nós temos aí 4 afirmações. E temos o seguinte na realidade. A primeira afirmação diz o seguinte: durante o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à da reação inversa. Então, esta é a primeira afirmação. A segunda: antes de se atingir o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. E temos também: atingido o equilíbrio, a concentração das substâncias intervenientes na reação permanece constante. E temos aqui um exemplo de reação de equilíbrio, é a que ocorre entre o hidrogênio gasoso e iodo gasoso na formação do iodeto de hidrogênio. Então, as afirmações corretas são: bom, para responder corretamente a esta questão, nós temos que conhecer aquelas que são as características do estado de equilíbrio. Bom, nós sabemos que no equilíbrio, a concentração das substâncias que intervêm na reação permanece constante, ou seja, quando se atinge o equilíbrio químico, a concentração de todos os participantes que intervêm na reação, essa concentração mantém-se constante. Então, isso significa que a afirmação em 3, neste caso, está correta. E também uma característica fundamental do estado de equilíbrio é que, quando se atinge o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, essa também seria uma característica do estado de equilíbrio. Nós sabemos também que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Isso significa que, a nível microscópico, a reação ela nunca para de ocorrer, apesar de, a nível macroscópico, parecer que a reação terminou, mas a nível microscópico, a reação continua se processando tanto no sentido direto, assim como no sentido inverso, mas a uma mesma velocidade. E temos aqui uma outra característica que diz que o equilíbrio químico só pode ser atingido por uma reação reversível que ocorre num sistema fechado e mantido a uma temperatura também constante. Então, essa seria uma característica do estado de equilíbrio. E uma outra observação importante aqui é que quando se atinge o equilíbrio, as concentrações tanto dos reagentes, assim como dos produtos, permanecem constantes neste caso. Então isso faz com que a velocidade também mantenha-se constante. Mas antes de se atingir o equilíbrio químico, o que é que nós temos no início? Nós temos uma alta concentração de reagentes, não existem produtos. Mas à medida em que a reação vai ocorrendo, os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados. Isso significa que antes de atingirmos o equilíbrio, nós vamos ter lá a velocidade da reação direta como sendo muito maior e a da reação inversa, neste caso, é menor. Mas à medida em que a reação vai ocorrendo, a velocidade da reação direta vai diminuindo, pois a concentração dos reagentes vai diminuindo e, neste caso, a velocidade da reação inversa vai estar a aumentar, pois à medida em que a reação vai ocorrendo, o produto vai sendo formado, então a maior concentração dos produtos favorece uma maior velocidade da reação química. Então nós podemos, de forma esquemática, nós representar aqui o que eu acabei de falar, num gráfico muito conhecido, que é o gráfico do equilíbrio. Então, se nós tivermos um gráfico mais ou menos que nem este aqui, em que nós temos aqui a velocidade e aqui o tempo, nós sabemos que no início nós vamos ter o quê? Que a velocidade da reação direta vai ser maior, mas à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai estar a diminuir, pois a concentração dos reagentes vai estar a diminuir. E à medida que os produtos vão sendo formados, nós vamos notar que a velocidade da reação inversa vai estar a aumentar até que se iguale, neste caso, à velocidade da reação direta. E neste momento em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, nós temos aqui estabelecido o equilíbrio químico. Temos aqui estabelecido o equilíbrio químico. Então, a partir deste momento aqui, que é o tempo do equilíbrio, as velocidades tanto da reação direta e inversa tornam-se
iguais. Mas vejam que antes de nós atingirmos o equilíbrio químico, o que é que nós temos aqui? Temos uma variação na velocidade da reação, o que indica também uma variação na concentração de reagentes e produtos. Se a velocidade da reação direta está a diminuir, é porque está a diminuir também a concentração dos reagentes. E se a velocidade da reação inversa está a aumentar, é porque está a aumentar a concentração dos produtos. Então, significa que a segunda afirmação também está correta. E a última afirmação, que é a quarta, que diz que a reação entre o hidrogênio e o iodo para a formação de iodeto de hidrogênio é uma reação de equilíbrio. De fato, é o hidrogênio gasoso, ao reagir com o iodo gasoso, então ocorre uma reação em equilíbrio quando se forma o iodeto de hidrogênio. Então, com isso, nós podemos concluir aqui que todas estas afirmações estão totalmente corretas. Então, a resposta correta neste caso seria a alternativa E. Bom, agora passemos para o exercício número 7. O exercício número 7 diz o seguinte: a concentração de íons H+ de uma solução, neste caso 6 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro de ácido sulfídrico com uma constante de ionização do primeiro estágio de dissociação de 10 elevado a menos 7 é igual a. Então, nós temos que determinar aqui o valor da concentração de íons de hidrogênio. Para tal, nós vamos considerar aqui o equilíbrio que se estabelece quando este ácido ioniza-se ou dissocia-se em solução aquosa. Então, nós temos este ácido aqui. Então, em solução aquosa, ele vai sofrer este processo de dissociação, já que ele é um ácido diprótico. Então, ele se dissocia em etapas, mas a primeira etapa é suficientemente maior, tem uma constante, neste caso, de dissociação maior que a da segunda etapa. Então, é suficiente para a realização dos cálculos. Então, quando se dissocia, nós teremos a formação deste íon hidrogenosulfureto e temos também a formação do íon H+. Então, nós queremos calcular a concentração desses íons. Então, nós vamos usar aqui uma pequena tabela que ilustra as fases em que ocorre a ionização deste ácido. Então, vamos colocar aqui uma pequeninha tabela. Vamos ter aqui uma tabelinha simples que vai ilustrar todo o processo de ionização deste ácido. Então, vamos ter aqui o próprio ácido, vamos ter aqui essa espécie, também vamos ter aqui essa espécie. Então, vamos usar esta tabelinha aqui para resolver o problema. Aqui nós temos aqui o início, temos aqui a variação, no caso vai ser da concentração, e teremos também aqui o equilíbrio, que vai ser o equilíbrio. Então, disse que a concentração dessa solução é de 6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, essa é a concentração inicial do ácido. Então, vamos ter aqui 6 vezes 10 elevado a menos 7 é a concentração inicial do ácido. Já que é o início da reação, os produtos ainda não existem, é por isso que a concentração dessas espécies vai ser 0 e esta aqui também vai ser 0. E é um processo de ionização em que esse ácido converte nesses íons. Então, significa que ele está a ser consumido e os produtos estão a ser formados. Mas quanto que se consome não se sabe. Então, vamos considerar menos X a quantidade que se consome e vamos considerar mais X a quantidade desses produtos que se formam. E no equilíbrio, nós vamos pegar esta quantidade e subtrair esta. Então, vamos ter 6 aqui, vezes 10 elevado a menos 7, menos X. Aqui seria pegar 0, mas isto aqui teremos X. Aqui nós também teremos X. Então, nós temos a tabela assim montada. E a seguir, nós vamos escrever aqui a expressão da constante de ionização do ácido, do Ka, no caso. Então, nós vamos ter aqui que o Ka vai ser igual a isto aqui, produtos, a concentração dos produtos. Então, vamos ter aqui isto aqui, vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do próprio ácido, H2S. Então, aqui nós já podemos fazer a substituição dos dados, né? Dando continuidade no caso. Dando continuidade, nós vamos aqui fazer a substituição dos dados. Então, nós temos aqui Ka. Ka, qual é o valor aqui? Está aqui, na verdade, é Ka, que é o mesmo dizer constante de ionização do ácido. Então, nós vamos ter aqui que 10 elevado a menos 7. Então, 10 elevado a menos 7 deve ser igual a concentração dessa espécie no equilíbrio é de X. Então, vamos ter X vezes X.
E a concentração do ácido no equilíbrio é de 6 vezes 10 elevado a menos 7 menos x. Então, nós temos isto aqui. Mas, por tratar-se de um ácido fraco, este menos x aqui é uma quantidade insignificante. Ou seja, se eu pegar este e subtrair este valor, eu voltarei a ter aproximadamente o mesmo valor. Então, podemos descartar o menos x. Então, nós podemos reescrever isto aqui como sendo o quê? Como sendo 10 elevado a menos 7. Isto vai ser igual a x vezes x vai ser x ao quadrado. E aqui no denominador vamos ter 6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, passando isto aqui a multiplicar aqui, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a menos 7 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 7. E para eliminar este 2, o quadrado aqui, nós vamos passar o 2 para lá como sendo uma raiz quadrada. Então, vamos ter x como sendo igual a raiz quadrada de 10 elevado a menos 7 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, x vai ser igual. Efetuando esta operação, nós vamos ter aqui dentro do radical 6 vezes 10 elevado a menos 14. Então, já que aqui temos potências com a mesma base, vamos somar os expoentes que vai resultar em 14. Então, ao efetuar esta operação, nós vamos ter como resposta algo que nem isto aqui. Quando nós efetuarmos esta operação aqui dentro, nós vamos ter um x como sendo igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 7. Neste caso vai ser em mol por litro. Então, este seria o valor de x. E vejam que a concentração de íons H+ na tabela é igual a x. Então, este valor de x que nós temos aqui corresponde ao valor da concentração de íons H+. Então, a concentração de íons H+ vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, isso nós encontramos na alternativa D. Então, a resposta seria a alternativa D, seria a resposta correta. E passemos agora a resolver aqui o exercício número 8. O exercício número 8 diz o seguinte: considera a reação saturada de cloreto de prata contendo resíduo no fundo, adicionando pequena quantidade de cloreto de sódio sólido. Qual é a modificação observada no resíduo contido? Então, vamos resolver aqui o exercício número 8. Então, vamos escrever aqui o equilíbrio que se estabelece quando nós temos uma solução de cloreto de prata. O cloreto de prata é esta espécie aqui. Então, ele está no estado sólido e estabelece um equilíbrio dinâmico aqui com os seus íons em solução, o íon prata e o íon cloreto. Em solução aquosa, isto é em meio aquoso, aqui aquoso. Então, quando se adiciona o cloreto de sódio sólido, o que acontece? O cloreto de sódio é esta espécie aqui. Então, quando ele é adicionado nesta solução, já que é uma solução aquosa, significa que nós temos a presença de água nesta solução. Então, nós temos lá a presença de água. Então, quando o cloreto de sódio é adicionado nesta solução, ele vai se dissociar, vai gerar este íon Na+, em meio aquoso, mais este íon cloreto em meio aquoso neste caso. O que eu estou a notar quando faço isso? Estou a notar que este sal aqui, por ser um sal muito solúvel, ele praticamente se dissocia por completo em solução aquosa, gerando esses íons. Então, quando o cloreto de sódio é adicionado na água, ele vai aumentando aqui a concentração de íons cloreto, que já existiam na solução de cloreto de prata. E isso vai provocar o que nós chamamos de deslocamento do equilíbrio nesta reação aqui. Então, já que há aumento da concentração desses íons aqui, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Então, quando o equilíbrio se desloca para a esquerda, o que vai acontecer é que nós teremos a formação de mais cloreto de prata sólido. Então, o resíduo de cloreto de prata sólido vai estar a aumentar. Inicialmente, aumenta a concentração desses íons, mas devido ao deslocamento do equilíbrio para a esquerda, aumenta agora a quantidade de cloreto de prata sólido. Então, isso nós chamamos de efeito de íon comum. Portanto, aqui a pergunta diz qual é a modificação observada no resíduo contido neste caso. Então, significa que aumentará. Então, a resposta seria a alternativa A. Essa seria a resposta correta. E nós temos aqui o exercício número 9 que diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Então, nós temos aqui que este
é o famoso princípio de Le Chatelier. Então, nós temos aqui o seguinte também. De acordo com este princípio, numa reação exotérmica, em que os reagentes estão no estado sólido e os produtos no estado gasoso, então nós temos aqui algumas afirmações. Bom, para facilitar a compreensão da resolução, vamos colocar aqui número 9 e vamos tentar aqui escrever uma equação hipotética, na verdade, em que nós teremos aqui os reagentes sólidos. Vamos supor que eu tenho aqui um A no estado sólido a reagir com um B no estado sólido, então é uma reação em equilíbrio para formar um C no estado gasoso, mais um D no estado gasoso. Pois aqui disse que nós temos reagentes no estado sólido, os produtos no estado gasoso. Então, se é uma reação exotérmica, então significa que a reação direta vai ser exotérmica, obrigatoriamente a inversa vai ser endotérmica. Então, nós já podemos fazer aqui a análise, a devida análise para chegarmos à resposta correta. Então, vamos analisar cada alternativa. A diz o que? Aumentando a pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido dos produtos. Bom, para avaliarmos o efeito do aumento ou diminuição da pressão no sistema de equilíbrio, nós temos que calcular aqui o número de moles, somar, na verdade, os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos e fazer uma devida comparação. Então, onde nós tivermos uma maior soma, ou seja, o valor da soma for maior, então significa que nós teremos lá um maior número de moléculas, que nós também podemos associar a esse número de moléculas ao volume. Podemos interpretar esses coeficientes estequiométricos como sendo o volume desses participantes. Então, já que esses todos aqui estão no estado sólido, então, neste caso, nós podemos dizer que nós temos aqui 0 mol em termos do número de moléculas no estado gasoso, porque eles são todos sólidos. E se aqui nós temos essas duas moléculas no estado gasoso, então nós podemos somar o coeficiente daqui, que vai ser 1, mais este que está aqui, vai ser 1 mais 1, que vai ser 2 moles. Não, 2 moles de reagentes gasosos. Nós temos que somar sempre aquelas quantidades em termos de moles de reagentes no estado gasoso. Então, nós teremos mais ou menos esta situação que nós temos aqui. Então, se nós estamos a notar, o lado onde nós temos maior número de partículas é o lado dos produtos. Neste caso, temos o maior número de moléculas aqui. Então, nós vamos ter aqui 2 moles dessas moléculas. Então, nós podemos interpretar isso aqui como sendo 2 volumes de moléculas que nós temos. E aqui, nós podemos dizer que temos 0 volumes de moléculas. E o aumento da pressão sempre vai deslocar o equilíbrio no lado de menor volume, menor número de moléculas que nós vamos ter. Então, olhando para essas quantidades que nós temos, então nós podemos concluir que quando aumentamos a pressão nesse sistema, o equilíbrio deve se deslocar para a esquerda, no sentido dos reagentes. Mas aqui disse que quando se aumenta a pressão, o equilíbrio desloca-se no sentido dos produtos. Então, essa afirmação está totalmente incorreta, pois o equilíbrio desloca-se no sentido dos reagentes. E vamos analisar B. Aumentando-se a temperatura, o equilíbrio desloca-se no sentido dos produtos. Pois nós sabemos que no sistema em equilíbrio, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Então, a reação endotérmica é a reação inversa. Então, quando aumentamos a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, que é o lado dos reagentes. É por isso que esta afirmação está incorreta. E C. Aumentando-se a concentração dos reagentes, o equilíbrio desloca-se no sentido dos mesmos. Bom, de modo geral, o aumento na concentração dos reagentes desloca o equilíbrio no sentido dos produtos, no sentido inverso ao aumento. Mas já que aqui nós temos reagentes no estado sólido, se nós aumentarmos a concentração desses sólidos aqui, nenhum efeito será observado no equilíbrio, ou seja, a adição de mais um sólido não altera o estado de equilíbrio. Então, neste caso, nem haveria efeito na velocidade de qualquer uma das reações, nem inversa, nem reação direta. Então, neste caso, o aumento da concentração desses reagentes aqui não tem nenhum efeito sobre o equilíbrio químico. Mas, em casos excepcionais, em que nós não temos sólidos, nós temos, por exemplo, gases ou espécies em solução aquosa, o aumento da concentração dos reagentes deslocará o equilíbrio para o lado dos produtos. Mas neste caso aqui, já que são sólidos, a sua adição não vai provocar nenhum efeito sobre o equilíbrio. E temos D. Adicionando um catalisador, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Bom, a adição de um catalisador aumenta tanto a velocidade da reação
direta, assim como da reação inversa. Então, o catalisador não tem nenhum efeito sobre o equilíbrio, não desloca o equilíbrio químico. O catalisador não desloca o equilíbrio químico. E temos aqui a alternativa E, que diz o seguinte: aumentando a concentração dos produtos, o equilíbrio desloca-se no sentido dos reagentes. Esta é a afirmação correta, pois quando nós adicionamos mais produtos aqui, o sistema vai tender a agir no sentido de consumir aquilo que nós adicionamos. Então, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, neste caso. Neste caso, seria o sentido dos reagentes. Então, de fato, a alternativa correta seria a alternativa E. Então, nós temos como resposta correta a alternativa E. E temos aqui o exercício número 10. O exercício número 10 diz o seguinte: que a alteração de pH sofre 10 litros de água se lhe for adicionados 10 elevado a menos 2 mols de hidróxido de sódio, neste caso. Bom, aqui nós temos que resolver este exercício calculando o pH da solução quando se adiciona, neste caso, 10 elevado a menos 2 moles de hidróxido de sódio. A priori, nós temos que saber uma coisa aqui, quando nós tivermos a água pura, ou seja, água sem nenhuma outra substância dissolvida, a água pura tem um pH que é igual a 7. Isto vai ser na água pura. Então, nós estamos a supor que a água aqui que se usa é água pura, neste caso. Então, o pH da água pura vai ser 7, neste caso. Mas, quando se adiciona uma base, o que vai acontecer é que a água deixa de ser pura e passa a termos lá uma solução desta base. Então, nós passaremos a ter uma solução de hidróxido de sódio. Então, se é uma solução básica, o que eu espero logo de imediato? Eu espero que o pH seja maior do que 7. Então, o pH deve se elevar. Então, aqui nós temos que calcular agora o pH da solução após a adição de 10 elevado a menos 2 mols de hidróxido de sódio a 10 litros de água. Então, de forma simples, nós sabemos que temos número de moles de hidróxido de sódio como sendo 10 elevado a menos 2 mols e temos o volume ali que vai ser de 10 litros. Então, com esses dados, nós podemos calcular aqui a molaridade do hidróxido de sódio, que é o número de moles de soluto sobre o volume. Então, a molaridade vai ser igual a 10 elevado a menos 2 moles e vamos ter aqui 10 litros. Então, nós vamos calcular aqui a molaridade. Então, molaridade vai ser igual aqui. Aqui nós temos potências com a mesma base, vamos manter a base e vamos fazer o que? Subtrair os expoentes. Veja que aqui nós temos 1. Então, vamos ter aqui menos 2, menos 1. Então, vamos ter que molaridade vai ser 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, esta seria a concentração do hidróxido de sódio. Bom, o hidróxido de sódio é uma base forte em solução aquosa de sucesso completamente. Então, se eu tiver NaOH em solução aquosa de sucesso para formar este íon aqui, mais o íon OH- aquoso. Então, a concentração dessa espécie de tratamento proporciona os seus íons. Então, se a concentração deste aqui é 10 elevado a menos 3 mol por litro, a deste aqui também vai ser 10 elevado a menos 3 mol por litro. E aqui também vamos ter 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, a concentração de NaOH é igual à concentração de OH-, que é de 10 elevado a menos 3 mol por litro. Bom, já que é uma base, primeiramente nós vamos calcular o pOH e depois vamos ter que calcular o pH. Então, pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Então, pOH vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 3. Então, pOH vai ser igual a, neste caso, 3. Então, este seria o pOH. Mas aqui nós temos que fazer análise em termos de pH. Então, temos que usar a relação pH mais pOH. Então, pH mais pOH é igual a 14. Então, para calcular pH, vamos dizer que pH vai ser igual a 14 menos pOH. Então, pH vai ser igual a 14 menos o quê? Menos o 3. Vamos ter isso aqui. Então, pH vai ser igual a 11. Então, estamos a querer dizer que
quando se adicionam aqui 10 elevado a menos 2 moles de hidróxido de sódio em 10 litros de água, o pH passa de 7, que é o pH da água pura, para 11. Então, houve um aumento, na verdade, no pH da solução. Então, em quantas unidades isso aconteceu, nós temos que calcular o que nós chamamos de variação do pH. Então, vamos pegar o pH final, que neste caso vai ser o pH 11, menos o pH inicial, que era de 7, que era o pH da água. Então, calculando essa diferença, aqui é pH, variação de pH. Então, isso aqui nós já sabemos que vai resultar em 4. Então, significa que a variação é de 4 unidades. Então, significa que o pH aumentou de fato em 4 unidades. Então, o pH aumenta em 4 unidades. Então, a resposta correta neste caso seria a alternativa C. pH aumenta em 4 unidades. Então, nós temos aqui também o exercício número 11. O exercício número 11 diz o seguinte. Nas reações de neutralização total, o número de equivalentes gramas de ácido sulfúrico existente em 300 ml de solução 0,5 normal é igual a... Bom, nós temos que interpretar este dado aqui. Quando se fala de 0,5 normal, nós temos que entender isso aqui como sendo 0,5 equivalente grama por litro. Então, esta interpretação que nós temos que ter. O que é que nos mostra esta interpretação? Nos mostra que por cada 1 litro de solução, vamos ter 0,5 equivalente gramas do ácido. Portanto, em 1 litro de solução, nós vamos ter 0,5 equivalente gramas do ácido. Então, em 300 ml ou mililitros, isso aqui convertendo para litros, nós vamos ter o que? Este M aqui é um prefixo, tem um fator de multiplicação 10 elevado a menos 3. Então, nós podemos dizer que temos 300 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então, efetuando a operação, nós vamos ter 300, que pode ser escrito como sendo 3 vezes elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3 para converter. Então, temos potências com a mesma base. Vamos somar aqui os expoentes. Então, somando aqui 2 mais menos 3, vamos ter menos 1. Então, isso aqui fica 3 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Então, significa que 300 ml equivale a 3 vezes elevado a menos 1 litro, ou podemos dizer que é 0,3 litros. Então, se em 1 litro a quantidade que eu tenho é esta aqui, em 0,3 litros, que quantidade eu hei de ter neste caso? Então, nós podemos facilitar isso colocando assim. Então, aqui vamos multiplicar isto aqui, vamos ter aqui 0,3 vezes 3, vezes 0,5 neste caso, dividido por 1 litro. Bom, aqui nós podemos colocar isso na forma de notação científica para facilitar ainda mais. X vai ser igual aqui. Isso aqui pode ser 3 vezes 10 elevado a menos 1. E aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui dividido por 1. E podemos fazer o que aqui? Dando continuidade aqui, x vai ser igual a quê? Podemos pegar 3 vezes 5, então vezes 10 elevado aqui, e aqui temos potências com a mesma base. Nós podemos somar, vamos ter aqui isso aqui como sendo menos 1 mais menos 1, menos 2. Então aqui dividir tudo por 1. Então 5 vezes 3, ou 3 vezes 5 vai dar 15 vezes 10 elevado a menos 2. E se eu for a passar uma vírgula para a esquerda, fica isso aqui, vai ficar 1, neste caso, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Isto aqui é a mesma coisa que dizer 0,15 equivalente grama, neste caso. Então, estamos a querer dizer que em 300 ml nós temos 0,15 equivalentes gramas. Então, neste caso, a resposta correta seria a alternativa B. Portanto, era isto que nós queríamos mostrar nesta resolução, nesta parte da redução, e na sequência nós vamos dar continuidade com a resolução deste exame e até a próxima aula.